Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia da tarde, desta quinta-feira, e depois teremos a adoração do Santíssimo Sacramento até às 9 horas. Enviamos para todos os doentes, para todos aqueles que estão em casa e acompanhar-nos um abraço neste dia em que o Senhor nos fala de parábolas. Mas nem todos se aproximam de Jesus para perceber o que é que Jesus quer dizer, só alguns. Portanto, um abraço para todos. Nós celebramos esta Eucaristia da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Kingston, no Ontário, Canadá, e somos uma paróquia de língua portuguesa. Vamos então tomar consciência e preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus e rezar também pelos nossos, e dar graças a Deus e a Nossa Senhora de Fátima e José dos Santos, defuntos de Idalina Fragoso e também Matilde Santos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos. Multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. O Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: vai proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Assim fala o Senhor. Lembro-me do afeto da tua juventude, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra onde não se semeia. Israel era então uma herança sagrada do Senhor, primícias da sua colheita. Aqueles que a devoravam recebiam a paga. A desgraça cai sobre eles, oráculo do Senhor. E conduzi-vos a uma terra de pomares, para comerdes dos seus ricos frutos. Mas logo que entraste, profanastes a minha terra, e fizestes da minha herança um lugar abominável. Os sacerdotes não perguntavam: onde está o Senhor? Os mestres da lei não me conheceram. Os guias do povo revoltaram-se contra mim. Os profetas vacinaram em nome de Baal e foram atrás de deuses que não valem. Pasmei-me de tudo isto, ó céus, estremeci de horror e espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 pecados. Abandonaram-me a mim, fonte de água viva, e cavaram cisternas rotas que não conservam a água. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem dar-se-á e terá em abundância, mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas sem compreender. Olhando olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro, endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus corações, os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, que é tirado de São Mateus, nós continuamos a ler o Evangelho de São Mateus, e é o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 17. E os discípulos perguntam: por que é que lhes falas em parábolas? E esta questão acompanha-nos a vida toda. Por que é que Jesus falava de parábolas? Uma das características fundamentais de Jesus, do Mestre, é ter e compreender os alvos do seu ministério de ensino. Jesus, o Mestre dos Mestres, tinha esta compreensão e sabia que tinha de fazer o Pai conhecido dos homens. Jesus tinha uma missão: fazer conhecer o Pai a todos os homens. Era necessário que se desse atenção especial aos alunos e cada aluno fosse o elemento mais importante. Jesus tinha que se fazer entendido e compreendido por eles, e isto só seria possível se descesse ao nível do aluno. Ou seja, se utilizasse um método a que o aluno estivesse acostumado e de elementos que permitissem que o aluno entendesse as verdades espirituais a respeito de Deus. Portanto, Jesus tinha o objetivo de falar do Pai e não podia usar palavras muito especiais, muito eruditas, mas tinha que descer ao nível daqueles que estavam à sua frente para entenderem. Jesus tinha de usar as parábolas, pois era o método que ao mesmo tempo permitiria que todo o povo de Israel, que eram os seus potenciais alunos, pudesse ter real acesso ao conhecimento do Pai, seja pelo facto de que já estavam acostumados a este método de ensino, seja porque a linguagem empregada permitiria uma fácil compreensão de todos quando quisessem aprender. Portanto, nós olhamos para Jesus e tem esta realidade. Aquilo que ele quer transmitir, que é dar a conhecer Deus, e tendo em conta as pessoas que ouviam. Falar em parábolas refere-se ao conteúdo mais do que ao método usado. A parábola costuma ser uma pequena história que ilustra um pensamento. Torna mais fácil a compreensão do que está sendo dito. Ao dizer que fala aos de fora em parábolas e aos discípulos e explica tudo, Jesus não está se referindo a um método didático,
e sim ao conteúdo. Se não todas, muitas parábolas contêm uma crítica a um determinado tipo de ouvintes, que ouvem com má vontade e vendo não querem ver, compreendem o que está sendo dito, mas como não se deixam tocar, a parábola dá a entender que serão substituídos por quem os produzirá frutos. O que foi dito aos judeus da época de Jesus foi dito também aos cristãos por São Paulo, quando afirmou que um enxerto se corta da mesma forma que se corta um ramo natural. Jesus quer que o ensino da sua palavra se faça de modo claro e acessível a todos os ouvintes, respeitando, pois, as condições naturais, educacionais e sociais dos ouvintes. Jesus ensinou por parábolas porque o povo de Israel não poderia ter qualquer desculpa em relação à rejeição do Messias. Portanto, ninguém podia ter uma desculpa de Jesus não os ter avisado, porque Jesus usava uma linguagem simples, entendível por todos. Ao ensinar por parábolas, Jesus ensinava usando imagens que todos pudessem compreender. Jesus ensinou por parábolas para mostrar que só não compreende o Evangelho quem não quer. Suas simples palavras podiam ser perfeitamente compreendidas por ouvintes sinceros e torná-los sábios para a salvação. Portanto, Jesus, ao usar parábolas, está-nos a dizer que se tu não entendes aquilo, uma linguagem tão simples, é porque tu não queres. Tu tens o teu coração fechado, tu tens a tua alma fechada, não está aberta à novidade de Deus. Ao ensinar por parábolas, Jesus foi claro e se fazia compreensível a todos. Mas esta compreensão exigia, pelo uso do método das parábolas, uma disposição para aprender por parte dos ouvintes, uma vontade de maior aprofundamento. Tanto que somente os discípulos, depois de algumas parábolas, demonstraram interesse em aprender as coisas de Deus e assim chegavam a pedir a Jesus que lhes explicasse a parábola de forma mais detalhada. Todos ouviram a parábola, mas só os discípulos é que vieram pedir a Jesus para explicar a parábola. Os outros mantiveram-se perfeitamente anónimos e sem interesse nenhum. Portanto, é isso que Jesus diz. Jesus expressava por meio de parábolas, ou seja, histórias inventadas por ele, baseadas no dia a dia daquele povo. Jesus, sendo Deus, poderia muito bem falar difícil, usando palavras sábias, mas o povo humilde, o camponês, os pastores, os criadores de gado, não iriam entender quase nada, ou mesmo nada, e ao contrário, sentindo-se humilhados por aquela forma, por eles arrogante de discursar, iriam virar as costas, sair talvez reclamando e não voltariam para ouvir Jesus. Portanto, Jesus sabia deste perigo. Também nós devemos falar uma linguagem que todos entendam. Além disso, Jesus optou pelos pobres. Assim, também nós não vamos ignorar os ricos, mas preparemos a nossa mensagem tendo em vista os mais simples da sociedade. Que o Pai dobre a dureza do nosso coração e que nos impede, o coração duro, impede-nos de ouvir e compreender a palavra. Peçamos ao Senhor que faça penetrar nos mistérios do reino, escondido nas parábolas. Portanto, o Senhor Jesus, no seu método para dar a conhecer o Pai, usou parábolas. Ninguém pode se culpar que não entenda a parábola. Todos entendem. Se não entendem é porque não querem. É porque estão com o coração empedernido. E daqueles que ouviram as parábolas, só alguns é que voltaram. E eu e tu podemos ser desse grupo, desses alguns,
ao ser da massa, que não tem interesse nenhum em saber a explicação da parábola, daquilo que Jesus nos quer dizer. Então, que esta pergunta, porque é que lhes falas em parábolas, nós reflitamos sobre nós próprios. Se temos interesse em entender, ou se não estamos minimamente interessados em entender. Irmãos e irmãs, as parábolas são comparações tiradas da vida das pessoas. Para as compreender, é preciso guardá-las no coração e interrogar o Senhor. Peçamos esta graça ao Pai Celeste, dizendo: dai-nos, Senhor, a vossa luz. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que os pastores da Igreja exponham a palavra com fé, de tal modo que os homens que a escutam compreendam a mensagem, que se abram à verdade de Deus, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que as lamentações de Deus contra o seu povo infiel ajude os crentes a ler a sua vida à luz da bondade de Deus e os entusiasmos a voltar ao tempo em que se seguiam o Senhor. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que o povo da nossa aliança e da nova Páscoa não abandone o Senhor, fonte de água viva, que lhe mata a sede, para cavar cisternas rotas, que não conservam a água. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que o Deus de misericórdia perdoe a todos aqueles que têm recebido a boa nova, não a entenderam, e fechando-lhe os ouvidos e o coração, e expulsam da vida. Oremos. Senhor, a vossa luz. Para que todos os membros da paróquia, velhos, novos e crianças, se sintam felizes por verem o que veem e ouvirem o que ouvem, e reconheçam que a palavra anunciada vem do próprio Deus. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, Senhor, que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo. Aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoaste a oblação de Abel,
e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criaste o homem à vossa imagem e o fizeste renascer para a vida nova. Por isso, vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michel Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciaste nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós continuaremos o mistério eucarístico através da adoração do Santíssimo Sacramento até às 9 horas, até à hora do nosso terço e até com a bênção final do Santíssimo Sacramento. Desejamos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos aqueles que nos acompanharam da nossa comunidade e na nossa missa, no nosso acto de fé. Então agora vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento. Senhor Jesus, humildemente prostrados na vossa presença, vimos renovar a nossa consagração ao vosso Sagrado Coração, tomando
a resolução de reparar os ultrajes dos homens por um aumento de fidelidade e amor para convosco, se vos-lo prometemos. Senhor Jesus, neste mês de julho, consagrado ao preciosíssimo sangue de Jesus, nós vos consagramos todo o nosso ser, toda a nossa alegria, todas as nossas tristezas, desejos, votos, tudo aquilo que temos guardado no nosso coração. Senhor Jesus, quanto mais os homens blasfemam os vossos mistérios, tanto mais acreditaremos neles. Senhor Jesus, quanto mais em piedade se esforçar por nos tirar as nossas imortais esperanças, tanto mais esperaremos em vós, esperança única dos mortais. Senhor Jesus, quanto mais os corações ingratos resistirem aos vossos atrativos, tanto mais vos amaremos, ó coração infinitamente amável de Jesus. Quanto mais atacarem a vossa divindade, tanto mais a adoraremos, ó coração divino de Jesus. Quanto mais os vossos sacramentos forem desprezados e abandonados, tanto mais os receberemos com amor e respeito, ó coração liberal de Jesus. Quanto mais as vossas adoráveis virtudes forem desconhecidas, tanto mais nos esforçaremos por praticá-las, ó coração modelo de todas as virtudes. Quanto mais o inferno trabalhar na perda das almas, tanto mais nos abrasaremos no desejo da sua salvação, ó coração de Jesus, zelador das almas. Quanto mais o sensualismo, o orgulho tenderem a destruir a abnegação e o amor do dever, tanto mais nos aplicaremos a nos renunciar e a viver em espírito de sacrifício, ó coração de Jesus, repleto de dons. Coração do nosso Deus, dai-nos uma graça tão grande e eficaz que possamos ser vossos discípulos, apóstolos no reino do mundo, e que sejais nossa coroa da bem-aventurada eternidade. Amém.
Sagrada hóstia, oferecida pela salvação dos pecadores, tende piedade de nós. Sagrada hóstia, adornada no altar para nós e por nós, tende piedade de nós. Sagrada hóstia, depreciada pelos cristãos tíbios, tende piedade de nós. Sagrada hóstia, sinal de contradição, tende piedade de nós. Sagrada hóstia, entregada aos judeus e hereges, tende piedade de nós. Sagrada hóstia, insultada pelos blasfemadores, sagrada hóstia, pão dos anjos, dada aos animais, sagrada hóstia, atirada no lodo, sagrada hóstia, desonrada pelos sacerdotes infiéis, sagrada hóstia, abandonada em tuas igrejas, sede misericordioso conosco, perdoai-nos, ó Senhor. Misericordioso e conosco, escutai-nos, ó Senhor. Pelo ultrajante desapreço deste maravilhoso sacramento, perdoai-nos, ó Senhor. Pela tua extrema humilhação em teu admirável sacramento, perdoai-nos. Por todas as comunhões indignas, perdoai-nos. Pelas irreverências dos maus cristãos, pela profanação dos teus santuários, pelas comunhões roubadas e levadas à força, pelas contínuas blasfêmias dos homens ímpios, pela impertinência e traição dos hereges, pelas conversas indignas em teus santos templos, pelos profanadores de tuas igrejas e os que as têm profanado com seus sacrilégios, para aumentar em todos os cristãos a reverência devida a este admirável mistério, te oferecemos nossa reparação, te suplicamos, ouvi-nos, Senhor. Para manifestar o sacramento do teu amor aos hereges, te suplicamos, ouvi-nos. Para que os insultos daqueles que te ultrajam sejam mais dirigidos até nós, te suplicamos, ouvi-nos. Para que misericordiosamente receba esta nossa humilde reparação, para conceder a nossa adoração seja aceitável a vós, te suplicamos. Senhor Jesus Cristo, que te dignas permanecer conosco em teu maravilhoso sacramento, até ao final do mundo, para dar-nos a teu Pai e pela memória da tua paixão, glória eterna, e para dar-nos a vós, a nós, o pão da vida eterna, concedei-nos a graça de chorar com corações cheios de dor, pelas injúrias que vos têm recebido neste mistério adorável e pelos muitos sacrilégios que cometem os ímpios, os hereges e os católicos. Inflamai-nos com desejo ardente de reparar todos estes insultos aos que em tua infinita misericórdia tens preferido expor-vos antes que privar-nos da tua presença em nossos altares. Vós que sois Deus, Pai, com o Espírito Santo, vives e reinais, um só Deus pelos séculos dos séculos.